Olá, tudo bom? A gente está começando mais um insight. O assunto que eu achei pertinente para hoje foi falar sobre diferença entre sintoma e trauma, para dentro da minha área, da psicologia. E vamos lá, esclarecer um pouquinho mais. Bom, sintoma é tudo que impede o paciente de conseguir levar uma vida tranquila, normal, né? Ele apresenta algumas situações que o impedem, de alguma maneira trancam, criam um obstáculo para ele dar sequência na vida dele. E são situações repetitivas. O sintoma característica do sintoma ele ser repetitivo. Para o nosso mundo, grotescamente, assim falando, nada mais é o sintoma do que uma luta do paciente, dele mesmo, né, da própria pessoa, entre o que ele deseja e o que ele sabe que não pode ser realizado. Ali aparece um sintoma. Isso é o sintoma. É o que ele gostaria, mas ele não pode, ele fica lutando entre aquilo, sabe? Ou por não ser certo, ou por não estar dentro dos valores dele, ou por ter tido alguma repressão quando era pequeno em poder fazer aquilo, né? Digamos, eu vou querer falar num outro programa sobre impotência, né? Importantes aspectos da psicologia para impotência, mas teoricamente no sintoma de uma pessoa que não consegue ter uma relação sexual assim efetiva, a gente acaba descobrindo que há alguma, digamos assim, algum obstáculo para ele entre o desejo dessa pessoa, né, ele ou ela, e o que de fato ele se sente reprimido naquele conteúdo, mas com desejo. Então as duas coisas se manifestam e gera o sintoma. Essa foi a forma mais fácil que eu achei de elucidar, né? Há o desejo, porém no mesma situação há uma repressão. E a gente tem que descobrir aonde foi que isso foi reprimido, para aliviar esses sintomas. Claro, quando a gente fala de um sintoma, esse é um sintoma, digamos assim, se a gente pudesse classificar como um sintoma, digamos, entre aspas, saudável, digamos assim, né? Porque há os sintomas que são complexos, né? Por exemplo, de um pedófilo, ele gira na mesma situação, só que ele cumpre isso, né? Então, o sintoma dele não seria, digamos assim, saudável, né? Até eu já falei sobre pedofilia e isso. Ele deseja e ele cumpre, ele faz isso, não é? Então, o sintoma dele é que aquilo vai acontecer, é certo, não é? É diferente de uma pessoa que tem uma impotência, porque passa por aspectos de consciência e construção. Nós estamos falando em situações completamente diferentes, né? De matérias construtivas, né? E também em matérias de sintomas, porque alguns sintomas para as pessoas perversas, assim, e mais comprometidas mentalmente, esses sintomas, quando eles se manifestam, eles têm que ser imediatamente saciados, mesmo que contra a lei. No entanto, uma pessoa com aquela na claustrofobia, né, que daí seria um outro sintoma, mas uma pessoa que tem aqueles aspectos dela de roubos em lojas, né, uma cleptomaníaca, que ela pega e realmente rouba, e leva um objeto embora, ela está tendo um sintoma que ela tem que fazer aquilo, mas é contra a lei. Então assim, o que eu quis elucidar, no sintoma, a sensação, há o desejo de ter, adquirir, lesar, ao desejo. E vem ao encontro do um sintoma, digamos assim, mais dentro
de aspectos que a gente possa elaborar e de uma forma mais, digamos assim, não tão agressiva, vem ao encontro de uma repressão, de haver um cumprimento do desejo. Há então a situação do desejo e a situação da repreenda na mesma frase. Então a pessoa não consegue evoluir, não é? Diferente daí, quando eu falei do cleptomaníaco e falei dessa outra situação, que seria uma situação de psicopatia, que é a pedofilia, nós estamos falando aí em doenças, não é? E que não há essa regulação, digamos, grotescamente, não há um superego que exija aspectos de moralidade. Então a gente está falando em doenças, a gente está falando em transtornos psicopatas mesmo, né? Que a gente sabe que aí faz parte da característica dessas pessoas. Eu estou falando no primeiro momento, então eu estou diferenciando dentro dos sintomas, né? Estou diferenciando a doença mental para uma situação dentro de uma, digamos assim, neurose, algo normal, que é neurose todos nós temos, né? Que seria o caso do paciente com impotência, que ele tem o desejo e não consegue realizar. E tem, claro, toda a regulação, ele sabe o que é certo, sabe o que é errado, mas ele ainda assim, ele deseja, dentro de uma normalidade, ele não consegue fazer aquilo, porque ele está repreendido de alguma forma, né? Assim como aparece para uma criança, por exemplo, que é abusada, né? Ela tem o desejo de falar, mas não consegue, que está sendo abusada. Por quê? Porque ela foi condicionada a isso, né? E nós estamos daí falando de aspectos de uma construção de neuroses, né? Que seria teoricamente na normalidade. Ela sabe aquilo que está certo, está errado, mas ela fica naquele sintoma. E o sintoma dela, como é que vai aparecer? Com talvez como é que eu posso dizer, se sentir mais excluída, sair fora do social, trocar cor, ficar mais no quarto, depressão, não se alimentar, né? É isso, não interagir mais com colegas, não interagir mais na família. Mesma coisa com adolescente com drogas, né? Aí sim a gente começa a ver outros sintomas, né? Que daí também acontece muito de retirar de tirar o dinheiro, roubar alguma coisa dentro de casa para poder daí sim dar vazão ao vício. Então assim, o sintoma, né? Há algo. E claro, nesse caso do adolescente que eu falei do vício, aí o corpo está mandando, né? Porque daí é uma situação química que acaba interagindo junto. Então não adianta, eu tratei vários, não foi um ou outro adolescente que fizeram uso de drogas e os pais batiam, porque eles roubavam, retiravam objetos de dentro da casa para poder trocar por drogas, mas aí havia uma necessidade química corporal que transcendia o consciente, né? Porque havia situação, estamos daí lidando com aspectos químicos, com aspectos primitivos, que essa pessoa já não conseguia mais determinar, fazer uso de uma razão, porque há uma necessidade anterior que o corpo está pedindo, né? Então, assim, haveria então que ter todo esse entendimento familiar para isso, né? Mas os sintomas apareciam inclusive até, nesse caso até os físicos, né? Com a situação de abstinência. Mas então, o sintoma é aquilo, né? Fora os aspectos doentios, que daí eu falei da psicose, né? da situação social, que sim, é uma doença, que daí é outra situação. Na neurose, os sintomas, como eu exemplifiquei, do adolescente, dessa criança abusada, e claro, tem exemplos, e desse, como é que eu vou dizer, dessa pessoa com potência, né?
Poderia citar outras, histerias e, enfim, essas questões, sim, há uma luta mental entre o desejar, querer fazer aquilo e estar repreendido por algum aspecto, seja de conteúdos velados, seja de vergonha imposta pela família, seja assim como eu poderia também dar o exemplo de um homossexual, né? Eu tratei um adolescente homossexual que ele tremia, né, ao ver o pai dele. Ele não podia dizer, né? Ele não conseguia fazer, assim, ele tinha um desejo por uma outra pessoa do mesmo sexo, mas ele não conseguia nem verbalizar. Isso acontece muito, é muito normal, né? Porque sabem da repreenda familiar que vai haver. Então acabou desenvolvendo algum sintoma para esse alívio. O que é o sintoma? É o alívio. É como a pessoa se alivia, né? O sintoma é isso. É um alívio, consciente ou não, é um alívio, né? Então ele tremia e suava. Ele estava aliviando a pressão, né, do que ele sentia internamente. É isso, o sintoma é isso. É um alívio, né? Só que a gente quer transformar este alívio. Então agora eu vou explicar o que é o alívio, né? O que é o alívio de verdade, né? Porque este alívio, o sintoma, digamos assim, é um alívio, mas é um alívio tóxico. Nós queremos que esse alívio se torne saudável. Ele vai ter o mesmo alívio, só que vai ser de forma saudável, ou seja, que esse sintoma desapareça. E como é que a gente faz o sintoma virar alívio saudável? O alívio tóxico virar saudável? Essa pessoa elaborando. Ela vai elaborar, ela vai nomear o que está acontecendo. Ali em trocas com o psicólogo, em trocas com esse profissional. Ela vai tomar propriedade do que está vendo. Ela vai trazendo esses conteúdos e ela vai dar-se conta. Ela vai se dando conta. Claro, a gente vai induzindo que isso aconteça para ela poder entender. Ela vai nomear. Olha, eu não estou conseguindo ter um desempenho legal sexual porque eu tenho vergonha daquilo, porque, não sei, estou dando um exemplo, né? Porque minha família me proibia de eu ter sexo, minha família, não sei o quê. Bom, né? Ou eu era muito repreendido pelo pai, ou muito pela mãe, ou meus irmãos riam, eu não sei, os conteúdos são mais variados possíveis, né? Mas havia isso, né? Inclusive até tem mulheres que debocham de homens, assim, e que os deixam de forma que eles se sintam, como é que eu posso dizer assim, intimidados a algum desempenho, né? Mesmo que sexual, né? Então assim, o alívio é isso, eu pegar esse sintoma tóxico e eu não, né? O paciente vai tomar posse disso, propriedade, ele vai nomear, olha, e isso está acontecendo por causa disso. No momento que ele conseguir elaborar isso, né? Ele vai ter esse alívio, Bom, só para deixar claro, agora a gente vai para a questão do trauma, né? A questão do trauma, eu já falei num programa anterior, né? Que nada mais é do que a percepção do que de como essa pessoa entendeu o que aconteceu, né? Não o que de fato aconteceu. Inclusive eu não me lembro agora qual foi o programa que eu deixei claro. Eu tratava uma pessoa que ela achava que ela tinha caído do 10º galho de uma árvore, e todos me diziam, não foi assim, né? Não foi dessa forma, mas foi assim que ela sentiu. E como é que eu posso aliviá-la? Ela vai trazer isso, vai conseguir verbalizar, porque muito também da dificuldade é a de verbalização. E aí a gente vai elaborar o que de fato aconteceu. Ela vai tomando posse disso e vai tendo o alívio. O que é o trauma? Ela ter o alívio para poder retomar a situação, porque é a percepção dela e não como de fato aconteceu. Este é o trauma, né?
assim, ó, não, não, não muito distante, né? A gente tem várias situações traumáticas que deixam as pessoas com trauma, de fato, mas assim, mesmo que a situação tenha acontecido, na mente dessa pessoa, ela ganha um efeito 3D. Ela ganha um efeito 3D. Então, ela vai criando um monstro à frente dela, né? Aquilo vai tomando uma proporção, né? Parece que quando, sabe aquela frase que diz assim, que no espelho, pelo retrovisor, as coisas são maiores do que elas, né, de fato se apresentam. É mais ou menos isso, né? É como se a pessoa fosse chegando, né, perto, né, porque distante ela tem uma percepção, mas parece que quanto mais ela vai criando a história, mais perto ela vai chegando, aquilo vai ficando realmente tridimensional, né? Vai tomando uma forma muito grande, desconhecida. E por ser repetidas vezes que ela retoma aquilo, o trauma vai ficando, vai bloqueando ela. Então, essa é a função do trauma, né? É a forma como essa pessoa percebeu e não como aconteceu, né? Eu tratei um tempo atrás, até pretendo retomar num outro programa, uma moça que ela tinha sido violentada, né? Ela tinha um trauma disso, de homens, não é? Ela não conseguia se aproximar, mas até ela elaborar que a culpa não era dela, ela entendia que todos os homens a iriam ver daquela forma. A coisa aconteceu, a situação aconteceu. Ok. Ok, não, de fato aconteceu. Mas a forma como ela tinha isso, ela se afastou de todos do sexo masculino. O que estava por trás disso? Ela, na verdade, ela entendia que, aliás, é uma característica de vítima de abuso sexual, o consumado, não é? Era ela entender que ela se sentia culpada por aquela situação ter acontecido. Então, na cabeça dela, cada vez que ela se aproximava do homem, seria uma grande possibilidade que aquilo acontecesse. Então, esse trauma dela ter esse convívio, essas trocas com outros homens, era real, porque ela tinha sofrido isso real. No entanto, era a percepção de como ela sentia. Por quê? Porque ela teve aquele trauma anterior, né? Vamos deixar uma coisa assim mais leve, né? Vamos falar para uma criança que foi vítima de alguma brincadeira com... Eu tive isso, né? Dentro de uma escola, enfim, e também tive informação disso, de alguma criança que tomou um tiro, vamos supor, né? Para ela ver uma arma é um trauma. Ou crianças, isso acontece muito no universo infantil, que apanham muito dos pais. Nós já vimos. Eu tive uma audiência com uma criança que estavam decidindo a guarda dessa criança. Quando esse pai entrou dentro do recinto, a criança urinou-se toda. Tremia. Não precisava verbalizar mais nada. Nós podemos ver. Então, assim, isso é um trauma, não é? E não precisou nem ser verbalizado. Foi sentido, a forma como, claro, cada vez que ela vê esse pai, claro que a coisa aconteceu. Mas ali, ainda assim, ela conosco, com profissionais, com tudo mais, mesmo assim, ali, só a entrada dessa pessoa tomou uma proporção muito grande. Então, isso é o trauma. Então, assim, eu estou definindo bem claro. Todo sintoma pode derivar de um trauma? Não. Mas pode virar um trauma. Né? Então, eu deixei bem claro o que é o sintoma e o que é o trauma. Né? Não necessariamente um sintoma seja proveniente de um trauma, mas todo trauma existe componentes do sintoma, é um sintoma, não é? Então, assim,
eu achei melhor deixar claro isso, né? E trouxe alguns exemplos, né? Não vou exemplificar muito mais, mas para os senhores poderem ver, né? E vai criando uma dimensão muito grande, né? Outro exemplo rápido que eu posso trazer é a situação da fobia, não é? A fobia ou até mesmo o pânico. O pânico em entrar vamos supor, num avião, não é? Há sintomas importantes. Isso não é uma situação ou outra, assim, são várias pessoas que têm esse receio e os sintomas quais são? Tremor, febre, até desmaios, tonturas, vertigens, sudorese, né? Taquicardíacos importantes. Isso são sintomas de uma pessoa em pânico. Então, assim, se ela chega a ver um avião na frente, se for o pânico relacionado a algum avião, essa pessoa tem um colapso. Porque aquilo toma uma dimensão muito grande. E pode ser um trauma, pode ter sido algum trauma, né? Ela pode ter vivenciado num outro momento, mas que toma uma proporção terrível cada vez que ela se defronta com alguma situação similar. Mas então é isso, né? Eu quis elucidar, trazer à luz, né? E são situações com que a gente lida, não é? Porque toda a situação, toda a doença mental, toda a tipificação mental que vem para nós, vem com sintomas, e através deles que a gente elabora, né? Para, se virou trauma, também sumir esse trauma, para essa pessoa poder viver tranquilamente, né? E que a gente consiga lidar melhor, trazer mais qualidade de vida, enfim, que é esse o nosso objetivo, né? A gente trabalha nos sintomas para essa pessoa tomar posse, né? Tomar propriedade, poder elaborar e conviver bem. E é isso. Espero que vocês tenham gostado do tema de hoje. A gente volta a se encontrar semana que vem para mais um insight. Até lá, boa semana para você. Tchau.